João 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom. E outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: Para onde irá esse que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar?
Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua... Queridos espectadores, vamos fazer um estudo dessa palavra do capítulo 7 de João, que nós acabamos de ouvir. Queridos, esse capítulo de João, ele é difícil a compreensão dele, porque o Senhor Jesus, ele dá uma palavra para os fariseus e para o mundo religioso dentro de um contexto bastante específico para o mundo religioso, porque ele havia feito um milagre no sábado. Ele estava dentro de um templo, né? Ele estava dentro de um templo lá em Jerusalém. Esse templo em Jerusalém, os fariseus rebateram ele, e porque ele fez um milagre num dia de sábado. Ele fez um milagre, curou aquele homem que estava ali no lago de Betesda, ali perto daquele poço de Betsaida, onde quando o anjo podia tocar naquela água, aquele que tocasse primeiro seria curado. E Jesus viu um homem que estava há 38 anos, jazia sobre um leito. Jesus curou aquele homem. E aquele homem era um fariseu. Então, né, o Senhor Jesus estava dentro desse mundo religioso, estava ali dentro daquela estrutura religiosa. E há uma particularidade do ensino que nós vamos aprender hoje, né, dentro dessa palavra do capítulo 7. Então nós vemos no início o Senhor Jesus lá na casa dele, estava lá na Galileia, lá perto ali do povo dele, onde ele foi criado, onde ele convivia com a família dele, lá na Galileia, né, lá na cidade, na região da Galileia, onde ele vivia, na cidade de Nazaré. Então diz que Jesus andava por lá, estava lá próximo. Ele não queria ir para a Judéia, porque ele sabia que os fariseus, os habitantes da Judéia, aqueles que manipulavam a região, a religião, aqueles que manipulavam a região e que tinham o poder de comando sobre a vida religiosa dos povos, né, que fazia parte daqueles que tinham a opinião do povo, que trazia a mensagem, os donos da opinião do povo, queria matar o Senhor Jesus. Haviam já a intenção de matar o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus já sabia do tempo dele. Ele conhecia aquilo que ia acontecer com ele. Então ele fugia, ele se resguardava dessa hora. Ele ainda não estava na hora dele fazer isso. E ele estava então lá,
a hora que eu digo de fazer isso seria a hora que ele teria que se entregar para a propiciação de nossas vidas. Ainda não tinha chegado a hora. Então ele permaneceu ali na Galileia, né? E os irmãos dele, vendo ele lá, chamou a atenção dele, né? Os irmãos dele chamou a atenção dele porque havia chegado a festa dos judeus, que é a chamada festa dos tabernáculos, que é uma das grandes festas do mundo daquela época do Senhor Jesus, né? A comemoração das festas dos tabernáculos. E ali, porque a festa do tabernáculo comemora o quê? Comemora a presença de Deus na vida dos homens, né? Quando Deus tabernaculou, quer dizer, habitou com os homens, né? O Deus que fez o céu e a terra veio habitar com os homens. Então os judeus comemoravam essa festa dos tabernáculos. E aí então os irmãos do Senhor Jesus ficaram invocados com eles ali, com ele ali. E chamou a atenção dele, falou, por que você está aqui? Sai daqui, vai lá para a Judéia, vai lá para Jerusalém, para que todos saibam quem é você. Porque se você faz essas coisas aqui oculto, ninguém vai saber. Então ele falou, vai e se revele ao mundo. Se faz essas coisas aqui, manifesta-te ao mundo, chamando a atenção dele. E João dá um versículo que fala a respeito que essa posição dos irmãos do Senhor Jesus, tomou essa palavra, ele diz assim, porque os seus irmãos não criam nele. Quer dizer, os próprios da casa não criam nele, não criam no Senhor Jesus. Isso, queridos, isso desrespeita a nossa vida, né? O objetivo do nosso estudo é exatamente trazer, contemporizar essa palavra para nossas vidas, porque essa palavra é eterna. O Senhor Jesus foi ontem, ele é hoje e ele é eternamente. Ele é o mesmo. Então ele hoje, né, essa palavra tem um significado para nós, porque o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Então nós estamos estudando esse verbo que se fez carne e nós trazemos ele para a nossa vida de hoje. Então nós analisando isso que aconteceu com o Senhor Jesus, dentro da casa dele, com a perseguição do mundo religioso com ele, e esse contexto é direcionado a nós, aqueles que querem seguir o Senhor Jesus hoje. Porque nós vamos aprender aqui que o mundo odeia aquele que serve o Senhor Jesus, aquele que segue o Senhor Jesus. Aquela igreja que contrapõe a vontade do mundo, mas se estabelece segundo a vontade de Deus, é uma igreja odiada pelo mundo. É uma igreja que os homens não atraem, a mídia não atrai os homens. Então, isso começou desde quando o Senhor Jesus estava aqui, porque ele falou para os irmãos dele, virou a resposta que o Senhor Jesus deu com essa situação dele ir lá em Jerusalém e manifestar ao mundo aquilo que ele fazia ali em oculto, quer dizer, a operação de milagre, porque a própria presença de Deus na vida dos homens é um milagre, querido. A presença de Deus no seu coração é um milagre, é uma transformação de vida, é uma manifestação de Deus na sua vida de glória em glória, né? A sua vida é uma mudança, uma transformação. A palavra lá em Provérbios diz que a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até chegar dia perfeito. Provérbios 4:18. Então, essa palavra diz a respeito da nossa vida. É uma brilha que brilha, a presença do Espírito Santo crescendo em nossas vidas. Então, isso que acontecia quando o Senhor Jesus brilhava ali no mundo. Ele brilhava no meio da família dele. A presença de Deus ali no meio, né, da transformação é a manifestação das maravilhas que o Senhor Jesus operava. Isso, os irmãos dele queriam que ele se manifestasse ao mundo, que ele se revelasse ao mundo. E Jesus deu a seguinte resposta para eles. Falou, olha, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Quer dizer, aquelas pessoas que vivem segundo a vontade do mundo, o tempo está perfeito na vida do homem, né? Porque esse é o tempo, porque o mundo leva para esse mover. Quem segue o mover do mundo, o tempo está sempre presente. Aí o Senhor Jesus diz, mas o mundo não pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico as suas obras más.
Então, quando você toma uma posição de trazer a luz da verdade para a vida dos homens, querido, trazer essa palavra de Deus na vida dos homens, e quando nós trazemos essa palavra de Deus na vida dos homens, para os homens, querido, nós estamos dentro de um contexto, não que haja perfeição em nossas vidas, não que nós sejamos o dono da verdade, não, querido, é que nós cremos nessa verdade, nós acreditamos nessa verdade e procuramos aprender com essa verdade e viver segundo essa verdade. Compreende? Essa é essa vontade do Pai sobre as nossas vidas. Ele não está buscando ninguém perfeito. O Senhor Jesus veio para o pecador. Mas o que Ele espera de nós, querido, é que nós creiamos nessa palavra. E quando você crê nessa palavra, você procura viver e divulgar essa palavra. Você manifestar agora, não segundo o que você pensa, mas a sua vida é pautada agora no que essa verdade estabelece para nossas vidas. E é isso que o mundo odeia. O mundo odeia essa posição. Ele odeia, primeiro, que ele acha, o mundo vai julgar você, por aquele que divulga essa verdade, o mundo vai julgar como você não tivesse a capacidade de falar essa verdade. E realmente nós não temos a capacidade. Porque quem somos nós para mostrar uma luz tão grande, poderosa, que é o Senhor Jesus? Quem somos nós para nos postarmos no lugar do Senhor Jesus para divulgar essa verdade? Nós não temos essa prerrogativa. Então nós temos que nos estabelecer em fé. Nós temos que acreditar que essa verdade, que nós não somos dignos realmente de divulgar essa verdade. Mas nós, mediante a fé que nós temos nessa palavra, é que nós manifestamos ao mundo. Nós manifestamos ao mundo por crermos nessa verdade. E aí, quando você se posiciona, você vai ser odiado pelo mundo. As pessoas vão te julgarem, as pessoas vão levantarem mal contra você. E aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. E ele disse, falou, olha, o mundo me odeia, porque eu falo aquilo que o mundo precisa ouvir, mas não quer ouvir. Porque o mundo quer ouvir, queridos, mensagem de deleite, mensagens de palavra que trazem o ouvido alegre da prosperidade, da vida financeira, de você se sobrepor sobre seus irmãos através de um sistema de governo, sobre tua vida, que você é maior do que os outros, né? Que você anda de avião, que você se hospeda em hotéis de primeira linha, que você tem o carro e casas, né, suntuosas nos bairros mais granfinos da cidade, que você anda em carro, né, blindado, cheio de guarda-costa. Quando esse discurso, quando você contrapõe a esse discurso, que quando você contrapõe a essa deliberação do desejo da carne, você é odiado. Porque o Senhor Jesus veio trazer, querido, uma pregação de humildade, daquele que é menor, que se faça, aquele que quer ser maior, que se faça o menor, que veio para servir, para que todos tenham resgate da vida eterna. Que aquele que quer seguir a Ele, que carregue sua cruz e que siga. Aquele que amar a vida mais do que a Ele não é digno dele, mas aquele que entregar sua vida por amor a Ele, esse receberá a vida eterna. Então, é um discurso que totalmente diferente daquilo que a religião prega, daquilo que o anticristo prega, daquilo que aqueles que querem sobrepor sobre os seus irmãos, que ser maiorais, ser o maioral, não é que isso que Jesus pregou, querido. O Senhor Jesus pregou o evangelho do amor ao próximo, de você olhar os pequeninos, de você estar com os pecadores e tentar resgatar os pecadores para tirar do mundo das trevas e levar para a luz, essa maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. Então, o mundo odiava o Senhor Jesus, assim como odeia essa mensagem, assim como odeia a mensagem da cruz. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para eles, ó, mas o mundo me odeia a mim, porquanto eu testifico dele que suas obras são más. E depois o Senhor Jesus sugeriu aos irmãos, sobe vós a festa, sobe vocês as festas. Eu, por enquanto, não vou. Ainda não vou a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E aí o texto diz que os irmãos foram para a festa dos tabernáculos, foram para aquele lugar onde se glorificava, os homens se sentiam bajulados entre si na adoração, a posição deles de homens, né? De levantar
um altar a Deus e glorificar a Deus, compreende? Mas não segundo a vontade de Deus, mas segundo o coração dos homens. E aí, queridos, os irmãos deles foram para a festa, o Senhor Jesus ficou. E lá na festa, o que estava acontecendo lá na festa? Aqueles que queriam matar o Senhor Jesus, os fariseus, estavam lá procurando ele lá no meio do povo. Onde é que está ele? Cadê ele? E o Senhor Jesus subiu à festa. Só que o Senhor Jesus subiu em oculto, não foi no meio da multidão. Ele subiu em oculto. E percebendo que as pessoas procuravam ele, né? Procuravam e ouvir o que as pessoas diziam a respeito dele. Então, o texto diz que uns diziam que ele é bom, outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava abertamente sobre ele com medo dos judeus. Então era aquele fuxico, as pessoas fuxicando a respeito, né? Sobre aquele que, sobre a posição dele. Mas Jesus subiu na festa, ele foi ao templo e lá ele começou a ensinar, né? A despeito de todo esse julgamento, a despeito de todo esse juízo que o mundo tem, ele continuou a cumprir a chamada dele, né? A missão que ele via. E ele continuou, e ele foi lá para os templos. E a palavra diz que ele ensinava. E os próprios judeus que estavam ali ficavam impressionados com aquele ensino e interrogavam como esse sabe essas letras, não as tendo aprendido. Querido, como isso tem significado para nossas vidas? Como tem o significado? Porque a palavra de Deus a respeito da vida daqueles que creem nele, que o Espírito Santo, nós vimos isso no capítulo anterior, no capítulo 6 de João, que Deus tem uma promessa para nossas vidas, querido. Ele tem um mandamento sobre nossas vidas, que ele vai ensinar todas as coisas para nós. Quem vai dar o ensino de toda a verdade para nossas vidas se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, nós não temos que buscar o conhecimento de Deus, das Escrituras, através de faculdades humanas. A faculdade nós fazemos para nós deliberarmos algum trabalho de ordem material. Mas para você fazer, querida, a obra de Deus, o Senhor Jesus disse que nós temos que esperar que vem do céu, que o Espírito Santo vai descer e vai dar para nós toda a autoridade e todo o poder para se fazer a obra de Deus, querido. A obra de Deus, a palavra, o ensino da palavra de Deus, só o Espírito Santo pode fazer. Não há capacitação humana, curso de capacitação humana para dar isso. O único curso de capacitação que nós temos que submeter, queridos, é nós irmos na escola dominical, estudarmos a Bíblia, né? Buscarmos a meditação dessa palavra, buscarmos dia a dia meditar essa palavra em nosso coração. Isso, você não precisa pagar faculdade nenhuma para isso, querido. Isso é só você ser um bom adorador, de você buscar lá onde Deus, da sua casa, da sua igreja, você buscar a unção, a presença do Espírito Santo, porque foi assim que os apóstolos fizeram. Eles ficaram reunidos, eles tinham uma vida em comum, né? Eles estavam todos os dias na igreja buscando a presença do Espírito Santo. E aí um dia desceu do céu, né, o poder de Deus em Pentecoste, o Espírito Santo como língua de fogo sobre a cabeça deles. E aí todo o conhecimento, toda a sabedoria de Deus veio sobre a vida deles. É assim que tem que ser conosco. Nós temos que guardar a nossa vida, né? De ficarmos onde nós estamos mesmo, na nossa convivência, onde a gente vive em comum com nossos irmãos, onde nós vivemos em comum, comemos o alimento espiritual, nós recebemos a palavra, e receber ali na nossa igreja o momento, a chamada do Espírito Santo para nós exercermos a obra dele, a obra que é dele, não é nossa, né? Mas para isso nós temos que nos dispor, não fazer conforme os homens, seguir a orientação de homens, de pagar uma faculdade como se fosse fazer um trabalho temporal, como se fosse um trabalho de um ofício temporal. Não é dessa maneira, querido. Os escolhidos de Deus se faz pela unção, é a unção dos santos, é a presença do Espírito Santo na vida dos homens, é uma chamada de Deus e uma disposição do coração do homem para isso. E aí então, o Senhor Jesus faz esse discurso mostrando para eles isso, né? Falando a respeito de como se estabelece um ungido de Deus.
Como se estabelece aquele que vai anunciar a palavra de Deus. Porque esse Jesus, o Senhor Jesus nos dá um ensino. Ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Compreende? Porque assim se estabelece. Quando você se coloca como vaso, querido, não é porque você adquiriu pela tua sabedoria, pelo tempo gasto dos ensinos dos mestres, não. Não é essa doutrina que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando da doutrina dele, né? A doutrina que vem do céu, porque o Senhor Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é do céu, querido. Não há faculdade humana que consegue trazer isso. E traz pela presença do Espírito Santo. E aí, como é que você demonstra essa doutrina? Ela não é sua, querido. Ela é daquele que te enviou. Aquele que enviou a você essa doutrina. E ele diz que se alguém quiser fazer a vontade, daquele que enviou, de Deus, ele diz, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O Senhor Jesus diz, para você entender se o que eu faço é de Deus ou não, você tem que conhecer essa doutrina. Aí você vai saber que o que eu falo, se é de Deus ou não. Assim o Senhor Jesus manifestou aos fariseus, que eram os religiosos, que aqueles que portavam a palavra de Deus na mão. Mas a palavra de Deus estava na mão deles, querido. Não estava no coração. E o que o Senhor Jesus veio trazer para nós é essa palavra escrita, não mais em pedra, mas escrita no coração. Porque ele diz assim, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça. O Senhor Jesus mostrando como se faz a obra de Deus. Se faz a obra de Deus aquele que manifesta a glória para Deus, não para si próprio. Não para si próprio, se titulando, porque pela oração de fulano de tal. Não é pela oração de fulano de tal, querido. É pelo nome do Senhor Jesus. É pelo nome do Senhor Jesus. Esse foi salvo. Aquilo que aconteceu no livro de Atos, quando nós vimos que Pedro e João iam para o templo e encontrou o aleijado na porta do templo. Né? Um homem que estava ali na porta do templo pedindo esmola. E Pedro virou, nem prata, nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, de Nazaré, levanta e anda. Foi esse. E aquele homem imediatamente deu um salto e entrou no templo louvando a Deus junto com Pedro e João. E lá o povo todos ficaram estatalados, né? Vendo aquilo e achando que o poder estava em Pedro e João. E eles falaram, irmãos, vocês estão nos olhando como se tivesse algum poder em nós? Não, nós não temos poder nenhum. Esse moço foi curado pela fé no nome do Senhor Jesus. Querido, é isso que se estabelece, a glória dos homens. Entendeu? Quando esses homens procuram glória para si, ele não está fazendo a obra de Deus, querido. Eles estão fazendo a obra deles. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que aquele que faz a obra de Deus, ele puxa a glória, ele mostra a glória para aquele que enviou. A glória de Deus. O poder está no nome do Senhor Jesus e não está em si próprio. Não é pela oração de fulano de tal. Não, querido. É pelo nome do Senhor Jesus. Aí então diz... o Senhor Jesus fala a respeito disso, olha, vocês não procuram a lei de Moisés, porque assim é o mundo religioso, ele segue preceitos de homem. Então, olha, vocês não estão buscando a lei de Moisés, mas eles buscavam a lei de Moisés, querido, não mediante a chamada de Deus, a unção de conserto que Deus tinha que fazer com os homens. Não, eles pegaram aquela lei de Moisés, estabeleceram mais 70 leis, e estabeleceram o preceito dos homens, como Jesus falou para eles, chamou eles que eles seguiam o preceito de homens. Então o Senhor Jesus falou para eles, vocês não seguem a lei de Moisés, só que nenhum de vós observa a lei, porque é assim o mundo religioso, querido. Eles são apontadores, só que eles não olham para ele mesmo. É essa transformação que o Senhor Jesus veio trazer para o mundo. É essa conversão que o Senhor Jesus veio trazer para o mundo. Para você não apontar o dedo para fora, mas para você apontar o dedo para si mesmo. Para você examinar. Você se examinar o seu coração. Para nós vermos o que há de trevas em nós. Para que a luz do Senhor resplandeça cada vez mais dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus chamando a atenção deles. Falou, vocês examinam as Escrituras. E aponta as Escrituras sobre ele. Porque vocês estão me julgando por eu ter
ter curado num sábado, né? O Senhor Jesus estava sendo julgado por aqueles religiosos por ter exercido a cura no sábado. Então vocês estão examinando as Escrituras, mas vocês não obedecem às Escrituras. Então, ele diz o seguinte: por que vocês procuram matar-me? Quando o Senhor Jesus está falando a respeito disso, querido, porque é esse o crime que nós fazemos quando nós pegamos o nosso dedo e criticamos um irmão. Quando nós criticamos uma pessoa, quando você posiciona o dedo e julga, quando você se torna julgador, você está colocando, você está se posicionando num lugar de criminoso. Por isso o Senhor Jesus falou para ele: por que vocês procuram matar-me? Porque, na realidade, quando o Senhor Jesus apontou, porque esse é um ensino de ordem espiritual, né? Porque o Senhor Jesus veio trazer para nós um mundo espiritual para nós, porque Deus é espírito, querido. Nosso Deus é espírito e Ele quer fazer filhos que seguem e que vivam esse mundo espiritual que veio do céu. E aí o Senhor Jesus mostrou para ele, falou: olha, por que vocês procuram matar-me? Mas eles não entenderam. O Senhor Jesus falou para a multidão isso, né? E a multidão respondeu, falando: ó, tu tens demônio, quem é que procura matar-te? Só que o Senhor Jesus não se ateve a essa palavra. Porque esse era o conceito que aquele povo fariseu estava vivendo. Eles estavam vivendo mesmo a posição do homicida, de julgador, de inquisidor, de condenador, compreende? Porque a palavra de Deus diz, querido, que o nosso inimigo, Satanás, ele está diante de Deus nos acusando o tempo todo. Esse papel de acusador é papel de Satanás e seus demônios. Porque é esse trabalho que ele faz diante de Deus. E o diabo vem o quê? Satanás vem para matar, roubar e destruir. Por isso que o Senhor Jesus falou: por que vocês procuram matar-me? Por causa dessa posição inquisidora, essa posição acusadora. Só que o Senhor Jesus não se ateve a essa palavra deles. E ele continua dando ensino para a igreja. E diz o seguinte: olha, eu fiz uma só obra, né? Fiz uma só obra e todos vós maravilheis. E o Senhor Jesus estava se referindo àquela cura daquele homem que estava há 38 anos, que jazia no leito, e ele curou aquele homem. E o Senhor Jesus falou para ele: eu fiz uma obra e vocês ficaram maravilhados com aquela obra que eu fiz. Só que, no entanto, pelo mesmo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, depois ele falou: se bem que não foi por Moisés que veio a circuncisão, mas sim pelos patriarcas. Depois ele continuou: no sábado vocês circuncidais um homem, né? Eles podem praticar o trabalho de fazer a circuncisão no sábado para não invalidar a lei de Moisés. E ele diz: só que vocês podem circuncidar um homem, você pode cortar o prepúcio de um homem, mas curar um enfermo no dia de sábado, vocês dizem que não pode. Aí o Senhor Jesus clama por isso, fala: você acha que essa é a justiça de Deus, querido? Você acha que a justiça de Deus está numa posição dessa? Foi o que o Senhor Jesus chamou o juízo deles. Fala: olha, como essa postura legalista, de apontador, de julgador, é uma postura injusta e errada. Porque o Senhor Jesus chamou a atenção deles mediante a própria vida deles. Fala: olha, vocês promovem a circuncisão no dia de sábado, né? Vocês cortam lá o prepúcio de um homem no dia de sábado para estabelecer, e vocês fazem isso e não denigrem a lei de Moisés. No entanto, vocês estão me condenando por eu ter curado um enfermo no dia de sábado. Aí ele vira e fala o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgue segundo a reta justiça. Querido, onde é que está essa reta justiça, querido? A reta justiça está dentro do nosso coração, está dentro do teu coração, querido. Não é pelos olhos, não é por vista, não é pelo que o mundo diz, mas é aquilo que Deus fala no teu coração. Essa é a justiça. E aí então, queridos, quando o Senhor Jesus dá esse discurso, os fariseus ficaram intrigados com aquilo e eles ficaram falando: mas vem cá, esse aí não é aquele que os judeus querem matar, né? Por que ele está falando abertamente aqui? Aí veio o espírito mesmo de juízo, de julgamento, de morte sobre aqueles que estavam. Porque o Senhor Jesus estava contrapondo a lei deles, contrapondo a religiosidade deles. E qual foi a resposta que aqueles homens mostraram? Foi de
do desejo deles aflorarem, querido, de matar aquele que contrapunha aquilo que eles achavam como religião, como vida para eles. E aí, então, eles começaram realmente a condenar o Senhor Jesus, desejar que ele fosse a morte. E começaram a falar para eles, escuta, mas não é esse aí que os judeus querem matar? Por que ele está falando abertamente aí? Né? E, porventura, será que as autoridades, será que os príncipes já entenderam que ele é o Messias? Que ele mesmo é mesmo o ungido de Deus, o Cristo? Será que já se converteram? Né? Porque nós sabemos quem é esse. Esse nasceu lá em Nazaré, ele é lá de Nazaré, da Galiléia. Nós sabemos que ele... Mas o Messias, aquele que é o chamado, a palavra diz que ninguém saberá de onde ele é. Entendeu? Esse era o julgamento que eles estavam fazendo. Entendeu? Aí o Senhor Jesus, e quanto que eles estavam fazendo esse julgamento, querido? O Senhor Jesus estava falando ao povo, clamava ali no povo, ensinando e dizendo, ó, vós conhecei-me, vocês me conhecem. Sabe de onde eu sou, sabe que eu sou lá da Galiléia, que eu vim lá de Nazaré. Vocês sabem que eu sou, de onde eu vim. Agora, eu não vim de mim mesmo. Só que o Senhor Jesus fala, agora, aqui, na posição que eu não estou vindo por mim mesmo, o Senhor Jesus falou. Eu não vim de mim mesmo. Aqui, nessa posição que eu estou, aquele que me enviou, ele é verdadeiro, e o qual vós não conheceis. Mas eu o conheço, e porque eu sou dele, e ele que me enviou. Querido, é esse lugar que nós, filhos de Deus, temos que nos posicionarmos. Nós não temos que posicionarmos conforme a vontade dos homens, como os homens desejam que e nem como a nossa origem, baseado naquilo que nós fomos no passado. A nossa posição em Cristo, querido, a nossa posição na unção de santo, não é conforme a obra que eu fiz ou a obra que você fez no passado. Não, querido. Essa chamada de unção é naquilo que Deus falou a teu respeito, porque nós temos que nos estabelecer que a única verdade é de Deus, querido. Deus é verdadeiro. Todo homem é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, é essa palavra que nós temos que nos posicionarmos na verdade daquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito. É esse lugar que nós estamos. Não importa qual foi a nossa origem, não importa de onde nós viemos, que o mundo na carne nos estabeleceu. Só que agora nós vivemos no Espírito. Né? A vida que nós vivemos agora é uma vida espiritual, é uma vida pela que a palavra de Deus nos estabeleceu, a verdade de Deus nos estabeleceu. É isso que o Senhor Jesus chama a atenção daqueles que são discípulos dele, de nós nos estabelecemos conforme o mundo fala, mas nós nos estabelecemos conforme a verdade de Deus. E quando nós estabelecemos conforme a verdade de Deus, querido, nós não temos que preocupar com aquilo que eles falam, não preocupar com o que o mundo julga. Porque o nosso juízo, querido, está feito pela justiça de Deus. A justiça de Deus, querido, é feita pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou sangue, o corpo dele foi partido para que eu recebesse a redenção. Então é só a ele que eu devo satisfação, querido, porque ele pagou o preço do meu pecado. Então é essa verdade que nós estabelecemos, é essa justiça de Deus sobre as nossas vidas. E aí então os homens queriam prender o Senhor Jesus por estar declarando que só Deus é verdadeiro, entendeu? Que todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. E o Senhor Jesus ainda falando mais, vocês não conhecem a Ele. Agora, eu vim dele, eu conheço Ele, porque Ele me enviou, eu conheço. Aí, aqueles homens religiosos queriam prender Ele, lançar a mão dele, mas o Senhor Jesus, mas como ainda não era a hora, o Senhor Jesus ainda... não saía no meio da multidão. E ali aconteceu o pior ainda, a coisa estava ficando mais feia ainda para o Senhor Jesus. Porque, de repente, começou a surgir na multidão uma outra fonte de opinião, porque tudo que está acontecendo, querido, o que está acontecendo aqui, querido, é a questão da manipulação. Isso significa o seguinte, é aqueles que têm a manipulação da opinião pública. Aqueles que são chamados formadores de opinião. Esses formadores de opinião, querido,
é um espírito satânico. Eles que infiltram no meio da multidão para trazer é um espírito maligno, para trazer o engano, para trazer o confronto, a incredulidade, compreende? Então, agora surgiu, né, nós estamos vendo aí os formadores de opinião, um contestando, falando, mas ele não é Cristo, por que os fariseus permitem que ele fale abertamente no templo? E aí surgiu um outro grupo, querido, de formador de opinião, pior ainda, que esses formadores de opinião virou e disse o seguinte, a multidão creram nele e dizia, quando Cristo vier, fará ainda sinais maiores do que esse que nós temos visto e que ele tem feito? Será que o Cristo que vier vai ser maior que esse? Quando esses formadores de opinião começaram a falar isso, mas não pode ter um Cristo, um Messias que vai vir maior do que esse. Porque será que vai existir alguém que faça uma obra maior que essa? Quando esses formadores de opinião começaram a anunciar, aí os fariseus, ouvindo essa opinião da multidão, que murmurava a respeito de Jesus, dessas coisas, os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores o prenderem. Aí chegou no clímax, querido. Quando eles ouviram, ó, será que tem algum que faça mal que ele? Aí os fariseus mandaram os guardas ir prender o Senhor Jesus. E os guardas foram. Mas olha só que o Senhor Jesus falou, querido, que é tremendo para nossas vidas. Quando os guardas, o Senhor Jesus sabendo disso tudo, que os guardas estavam vindo para prender ele. Quando aconteceu isso, o Senhor Jesus disse o seguinte, ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, e não me achareis. Aonde eu estou, vós não podeis vir. Sabe que o Senhor Jesus estava falando isso, querido? O Senhor Jesus estava falando para esse momento, na qual os fariseus mandaram os guardas para prender ele. E qual foi a palavra? Ele deu uma palavra de ordem, querido. Isso que nós temos que aprender como filho de Deus, como aqueles que querem seguir o Senhor Jesus e vivermos esse mundo, né, que nós vamos ter que contrapor o mover desse mundo. Nós vamos ter que manifestar, como o Senhor Jesus diz, luz do mundo, como candeia, né? Luz do mundo e sal da terra. E se posicionar como luz do mundo e sal da terra é você contrapor essa onda forte que o mundo tenta nos arrastar, querido. E o Senhor Jesus, e desse momento, quando nós vamos se mover contra a ação, contra o mover do mundo que vem tentando nos arrastar, com um mar de problema, tentando nos abafar a fé no Senhor Jesus, abafar a verdade dessa palavra em nosso coração. A palavra que o Senhor Jesus diz, querido, é muito importante para nós. É muito importante para nós entendermos isso. Porque quando vieram prender eles, quando vem se mover contra ele, para os guardas virem prender ele deu a palavra profética, ele deu a determinação, ele deu a ordem, né? Ele deu a ordem para o mundo espiritual. Porque aquilo ali, querido, era demônios que queriam tomar o Senhor Jesus e prender ele, antes da hora, porque o Senhor Jesus não foi preso, ele se entregou. Porque a palavra de Deus dizia a respeito do Messias, do ungido, é que ele se entregaria em favor de muitos, né? Mas aqui não era isso que o diabo queria. Ali eles queriam contrapor, queriam prender na força do braço da carne, aprisionar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus deu a ordem, virou para eles e falou, ó, vós não me buscareis. Vós me buscareis. Ele diz, desculpa, a palavra diz assim, vós me buscareis e não me achareis. Essa declaração, vocês vão me buscar, guardas, mas vocês não vão me achar. E depois diz, aonde eu estou, vós não podeis vir. Essa foi a palavra que deu contra aqueles que queriam prender ele. Falou, vós me buscareis, mas não me achareis. Vós, aonde eu estou, vós não podeis vir. E aí, querido, foi anulado o poder das trevas em aprisionar o Senhor Jesus. Eles não conseguiram. Mas eles ficaram intrigados. O que será que ele está falando? O que ele quer dizer com isso? Será que ele vai para a dispersão, para o meio dos gregos, para anunciar a palavra? Será que é isso? Por que ele está dizendo isso? Né? Eles ficaram intrigados. Mas Jesus,
lá no último dia, no dia da festa, ninguém conseguiu prender ele. Ele esteve lá, anunciou, ensinava a palavra. E no último dia, o Senhor Jesus se levantou de pé no meio do povo e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso disse ele a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Querido, nós vivemos o tempo que o Senhor Jesus já subiu ao céu, já foi glorificado, né? Está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo já desceu sobre a face da terra. Ele está conosco, querido. O poder de Deus habita em nossas vidas. Essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a verdade. Porque aquilo que o Senhor Jesus falou, ó, se alguém tem sede, essa sede, querido, é a sede da verdade, de você querer a justiça de Deus sobre a tua vida, você quer conhecer a Deus, tem uma sede no teu coração. Davi escreveu sobre isso, assim como a corça anseias pelas águas. Né? Ele conhecendo ali, olhando o campo, como Davi era um pastor de ovelha, ele costumava contemplar o campo, e ele via essa busca das corças e buscar a água para saciar. Aí ele fazia essa análise, assim como a corça corre, salta, buscando pelas águas, assim, ó Deus, meu coração anseia, minha alma anseia por ti, Senhor. É isso que Jesus está falando, essa ansiedade do homem que crê, o homem que tem um espírito voltado para Deus, a sede de querer beber dessa água que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Essa palavra vive em nosso coração. E ele diz que essas águas, essa água, a presença do Espírito Santo em nosso coração, está a nível da nossa intimidade, querido. Ela não vem de forma aparência, através do exterior, né? De roupa, de gravata, de terno, de vestido comprido, nada disso, querido. É no interior, no coração do homem, é onde está o Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz que esses rios de água, que a presença do Espírito Santo, correrão no seu ventre. Né? Correrão, vai te levar para um lugar, vai correr para te levar para um lugar. Aonde que vai te levar? Até a vida eterna. Vai te levar a você, é uma companhia permanente, querido. O Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Nosso Deus é verdadeiro, Ele vai estar conosco até a consumação do século. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui, da presença do Espírito Santo em nosso coração. Querido, quando aconteceu isso, o mundo impactou, querido. Eles ficaram impactados, aquele sistema religioso que não conseguia prender o Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui, agora, essa posição daquela palavra que o Senhor Jesus falou, ó, vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não poder vir. Falou para aqueles guardas. E isso agora nós vamos ver a confirmação disso, querido. Porque o povo todos ficaram estarrecidos diante dessa manifestação da presença de Jesus no meio deles. E eles com intrepidez anunciando a verdade. E o sistema religioso cada vez mais abarrotado, afastado diante da glória e da presença do Senhor Jesus daquele templo, né? Na última festa, onde todos estavam ali clamando, a presença de Deus, humilde, né? Sendo o sistema religioso querendo contrapor ele, mas ele anunciando essa palavra de salvação, anunciando essa palavra de eternidade, querido, para aquela igreja, para aquele povo, naquele templo. E os homens não conseguiam prender eles. E o povo ficava encantado. O povo todo dizia, este é o Cristo, porque este é o Cristo. Essa é aquela formação de opinião. Querido, muitos julgavam, né? Muitos julgavam ele. E aí, eles falavam, mas nunca homem nenhum, né, conseguiu falar isso. Essa, querido, foi a palavra dos soldados. Nunca nenhum homem falou como ele. Não conseguiam prender o Senhor Jesus. E aí, os fariseus, os príncipes, que tinham mandado os guardas, e até para prender o Senhor Jesus, os príncipes chamaram os guardas, falaram, escuta, vocês não prenderam ele? Por que você não prendeu ele?
Será que vocês se converteram também? Será que vocês se tornaram um deles? Vocês não estão vendo que nenhuma autoridade aqui, nenhuma autoridade dos fariseus se converteu a ele. Só essa plebe aí que se converteu, mas nenhuma autoridade se converteu. E disse, essa plebe é maldita, quer dizer, o povo, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que exaltavam o Senhor Jesus, eles consideraram como uma plebe maldita. Mas as autoridades, aqueles que tinham o sistema religioso na mão, segundo eles, ninguém tinha se convertido. E aí chamaram a atenção dos guardas. Por que os guardas não conseguiram prender? E a resposta dos guardas foi essa, querido. Nunca homem algum falou assim como esse homem. Por quê, querido? Porque o Senhor Jesus tem autoridade no céu e na terra. O Senhor Jesus diz, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E quando o Senhor Jesus falou, olha, vocês vão me buscar e não vão me achar. Aonde eu estou, vocês não poder vir. É a autoridade que o Senhor Jesus exerceu sobre aqueles guardas. E eles ficaram parados, simplesmente pela boca, pela voz, pela ordem que o Senhor Jesus diz. E assim é a nossa vida. E assim é a nossa vida, querido. Toda autoridade está na palavra do Senhor Jesus. Nós temos que nos ater, querido. Nós temos que nos valer dessa palavra. Nós nos apegarmos a ela. Porque o mundo, querido, nós conhecemos. No mundo jaz o maligno. Você não pode esperar nada de bom no mundo. O que você tem que fazer, querido, é ser sal da terra e luz do mundo. Sabe como? Através dessa palavra verdadeira. Dessa palavra que tem autoridade no nome do Senhor Jesus. É você mudar a circunstância da tua vida. Onde você esteja, onde você estiver, em qualquer circunstância que você possa estar passando. Dificuldade financeira, enfermidade no teu lar, enfermidade na tua casa, diante dos teus parentes, diante dos teus amigos, situação de opróbrio no teu serviço, né? De chefe te perseguindo. Na autoridade do nome de Jesus, querido, você pode mudar a circunstância. A lei espiritual que está sobre nós, querido, significa de nós darmos o outro lado. Se alguém bater numa face, nós darmos a outra. Se alguém tomar túnica, você dá a outra. Se alguém mandar você andar 1 milha, você anda 2. A lei espiritual que está sobre nós é de nós orarmos pelo nosso inimigo. E quando você tiver isso, querido, quando você fazer isso, e você chorar com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, quando você se posicionar amando o teu próximo como a você mesmo, você dando honra para o teu semelhante, você está cumprindo a lei de Cristo, querido. E a palavra de Deus diz que sobre sua cabeça juntarão brasa de fogo. O que significa isso, querido? Visão espiritual. Poder de Deus sobre a tua vida. E você reconhecer que o que você faz não é para que os homens se agradem com tua presença, mas que o Senhor, que fez o céu e a terra, habite no teu coração e você deu testemunho dessa palavra poderosa. Nicodemos, querido, quis defender o Senhor Jesus diante dessa situação. Nicodemos, aquele que foi visitar o Senhor Jesus à noite para saber como entrar no reino dos céus. Ele foi defender o Senhor Jesus desse mundo fariseu, desses religiosos que queria pegar o Senhor Jesus e prender. Ele foi lá defender. Será que na nossa lei, vou dizer para os fariseus, será que na nossa lei ninguém dá direito ao testemunho, direito à defesa? Será que nós prendemos e já mandamos matar sem dar direito à defesa? O Senhor Jesus Nicodemos foi tentar defender o Senhor Jesus, trazer ele para um julgamento. Não aprisionar para a morte, mas trazer ele para um julgamento. Querido, Deus não espera de ninguém a sua defesa. A palavra de Deus diz que Ele é quem nos dá a defesa. Nós não temos que esperar que ninguém venha fazer defesa para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém tem essa capacidade, ninguém consegue, querido. Assim como Nicodemos tentou defender Jesus. E aí os fariseus olharam para ele e falaram, será que você se converteu também? Olha as escrituras e veja que nenhum profeta nasce na Galileia. Porque a visão deles, querido, era uma visão radical e restrita à letra. Eles olhavam a letra que está escrita na pedra. Quando o Senhor Jesus veio trazer uma letra que está escrita no coração. E Nicodemos se calou diante disso. Ele não pôde defender o Senhor Jesus.
E aqui o capítulo 7 encerra com uma palavra que diz assim, e cada um foi para sua casa. Porque ninguém, querido, ninguém consegue contrapor a igreja do Senhor Jesus que está sobre a face da terra. Enquanto o Espírito Santo estiver com essa igreja, o nome do Senhor Jesus estiver sendo anunciado com fé pela boca daqueles que buscam essa palavra, não existe poder nesse mundo que possa contrapor essa verdade de Deus. Por isso, querido, que nós temos que ter a ousadia e a determinação de estarmos anunciando essa palavra em espírito e em verdade. E eu quero fazer um convite a vocês de nós continuarmos nesse estudo do capítulo 8 de João, se assim Deus nos permitir.